Fazendo besteira. Oi, gente. Bom dia. Bom, gente, bom dia, né? Na aula passada eu falei acerca do histórico da hemoterapia. E a hemoterapia funcionando hoje no país, então ela tem uma série de legislações para que possa garantir uma qualidade não só do sangue, né, que é coletado e transfundido, mas que nós tenhamos segurança em relação a todo o material que ele é produzido a partir desta coleta da bolsa de sangue. Então, para a gente poder entender, pelo menos de um modo geral, de como funciona o serviço de hemoterapia, então eu preciso falar sobre a questão do ciclo do sangue em si, tá? Então, o ciclo do sangue é o que a gente fala ou o que a gente comenta, que são todos os passos que nós precisamos ter para poder garantir que a pessoa que ela está doando, ela se sinta confortável para poder retornar outras vezes, para ela manter esse ciclo de doação de sangue, que, como vocês sabem, o sangue até hoje não tem como, a ciência ela ainda não conseguiu ter um tipo de substância, um líquido que possa substituir o sangue. Então, o sangue que nós precisamos hoje só pode ser obtido através desta forma, através da doação espontânea, voluntária, altruísta, algo que eu falei que há um tempo atrás, no período da década de 40, existia muito aqui a parte de doação remunerada. Então, se pagava para ter esse tipo de material para poder os hospitais comprarem as bolsas de sangue. Então, hoje nós temos uma legislação, ela é muito específica, muito rígida, sobre todo o processo em que nós precisamos ter o conhecimento para poder garantir segurança e qualidade no material. Então, isso é o que resume o ciclo do sangue, tá? Deixa eu ver se vai. Vai. E aqui? Não, não vai. Pronto. Então, de modo geral, o que é esse ciclo do sangue em si? São essas etapas, tá? Essas etapas, elas são sequenciais, são etapas fundamentais em que nós temos o processo, por exemplo, de captação de doadores. Como é que os hemocentros, eles realizam essa captação? Então vocês já viram, pelo menos por aqui pela faculdade, em que vocês vão até o Hemopa, por exemplo, para poder conhecer como é que funciona, né, um hemocentro. Mas e para as pessoas que não sabem, que não têm esse conhecimento? Então, como é que esses hemocentros eles fazem para poder chamar essas pessoas para realizar a doação de sangue? E depois que elas chegam lá no hemocentro, lá no Hemopa, o que o Hemopa faz para poder fazer essa coleta, para poder saber se a pessoa ela está apta ou não para fazer essa coleta? Então, são várias etapas que tem essa sequência de eventos que são extremamente rígidas para a gente poder ter o elemento mais adequado possível para ser utilizado posteriormente pelos hospitais, por clínicas. Então, quem solicita esse material para ter justamente acesso a esse material. E aí a gente tem vários tipos de normatizações, leis, que elas garantem a segurança não só do doador, então a gente tem que ter aquele doador que ele realmente é apto, ele não tem nada que possa denegrir a utilização do sangue para o hospital, e também a gente tem que garantir a segurança do receptor, da pessoa que vai receber este sangue. Então, para a gente poder ter todos esses elementos, então, os hemocentros, eles seguem a mesma cartilha, as mesmas etapas.
É a mesma coisa quando a pessoa ela doa há 5 anos. Eu sou doador frequente da Hemopa, eu dou há 5 anos para o Hemopa. Essa pessoa, ela passa por todas essas etapas. Então, há 5 anos ela passa por todas essas etapas. Checar a identidade, o endereço, para saber, por exemplo, se ela está com a quantidade de hemoglobina ideal para fazer a doação de sangue, se faz todos os testes sorológicos para saber se ela não apresenta nenhum tipo de patógeno que é veiculado através do sangue, para no final esse material ser fracionado, ser dividido em concentrados de hemácias, no concentrado de plaquetas, no concentrado de plasma, para ele poder ser melhor distribuído para os hospitais. E os hospitais, eles solicitam, então tem uma série de requisitos básicos e necessários para esses hospitais solicitarem esse tipo de material, ou um material específico para o hemocentro. E esse hospital, ele segue essas ordens para poder ter acesso a esse tipo de material. Então, o ciclo de sangue é o tempo todo a gente observar todas essas etapas para saber se todo mundo está seguindo de forma correta essas etapas, tá? E aí nós vamos para cá, que é para vocês observarem como é que essas etapas sequenciais importantíssimas do ciclo. Então, aqui começa na parte que vocês estão vendo, o candidato à doação. Todas as pessoas, teoricamente, elas são elegíveis para a doação de sangue. Todas. Qualquer uma pessoa pode doar sangue. Porém, tem alguns requisitos importantes que nós precisamos estar observando em relação a este candidato especificamente. O que é? Primeiro, a pessoa está na idade que determina a lei. Qual é a idade? De 18 até 60 anos. Pessoas mais novas, tipo com 17, ela pode doar sangue? Pode, desde que ela esteja acompanhada de um responsável e esse responsável assine o documento dizendo que aquele jovem de 17 anos ele está apto, ele quer estar apto para a doação de sangue. Depois que passa por esse processo de cadastro, verificar se a pessoa realmente ela está dentro desses critérios básicos para a doação, ela passa para a segunda fase dessa etapa do ciclo, que é a triagem clínica. Nesse caso aqui da triagem clínica, gente, é quando nós temos um enfermeiro, ou um técnico de enfermagem, em que ele vai verificar como é que tá os sinais vitais. O que são os sinais vitais? Verificar temperatura, verificar a pressão, para saber se a pessoa ela está com a pressão normal, verificar a questão da quantidade de hemoglobina. Então, tem um aparelhinho específico que fica dentro das salas para poder furar o dedinho, tira uma gotinha, e esse aparelhinho ele faz a leitura, que nem um exame de glicose, né, que tem aquela fitinha que você fura o dedo e tal, tira aquela gotinha para ver a quantidade de glicose no paciente, né? É a mesma ideia, só que é transferida para a quantidade de hemoglobina e hematócrito. Então, através de uma gotinha, o aparelhinho ele faz a leitura para saber quanto é que está essa quantidade de hemoglobina. E aí a hemoglobina, o que é interessante é que para cá, para a região norte, nós temos uma alimentação, a gente pode dizer, nossa, a alimentação da região norte é rica. Sim, é rica, mas ela é pobre em nutrientes que contém ferro. Aí você deve estar pensando, tá, mas aqui o paraense adora tomar açaí. Correto, né? Eu falei para vocês na aula de hematologia, né, que o açaí é rico em ferro, mas não no estado para ele poder ser absorvido na quantidade ideal. Ainda, para piorar, podemos dizer assim, a nossa situação, nós temos uma alimentação muito rica em peixe e farinha. Juntando isso tudo, então nós temos realmente uma alimentação, assim, nutricionalmente falando, pobre. E é esse tipo de nutrição que boa parte da nossa população tem. Quem é que tem o costume de comer salada todos os dias?
né? Eu, por exemplo, eu não consigo comer salada todos os dias. Tem que ter um dia que tem que ter aquele prato com farinha mesmo para eu poder comer. Então, essa nossa alimentação, ela acaba refletindo diretamente na quantidade de hemoglobina. Tanto que, para a região norte, os hemocentros, eles consideram uma quantidade mínima de hemoglobina ideal para a pessoa poder doar o sangue de 11 gramas por decilitro. Diferente, por exemplo, se você for fazer essa comparação na região sul, sudeste, até mesmo em Brasília, tá? Mesmo centro de Brasília, o mínimo que eles consideram apto para a pessoa poder doar sangue é de 13 gramas por decilitro. Então, reparem, no norte, o mínimo que é aceitável é 11. Na região centro-sul do país, praticamente, o mínimo aceitável é de 13. E isso é justamente por conta dessas diferenças da alimentação entre essas regiões. Então, na triagem clínica, se verifica justamente esses dados para saber se nesse ponto a pessoa realmente ela pode doar sangue. Ah, mas digamos, você foi lá, fez a triagem clínica e a sua hemoglobina deu 10,9. Será que você pode doar sangue com 10,9 da sua hemoglobina? Na verdade, não. Você não vai poder doar sangue. Tá? A gente precisa dessa segurança, dessa quantidade mínima, porque à medida que a gente vai passando por esses ciclos, principalmente a parte em que o sangue ele vai ficar estocado para poder ser utilizado, a estocagem ela faz com que a quantidade de hemoglobina ela também diminua gradativamente. Então, se você quiser doar e sua hemoglobina está 10,9, até pode. O problema, quando chegar na parte de estocagem e de distribuição, na hora que você vai verificar de novo como é que está a quantidade de hemoglobina naquela bolsa, ela não está mais como 10,9, ela está bem menos. Ela pode estar com 10,5, até com 10 ou menos de 10. Porque as hemácias, elas não se mantêm viáveis por muito tempo, então elas têm um tempo curto de vida. Vocês lembram? 120 dias. Só que a gente está falando nesse tempo de 120 dias, nela fazendo a circulação sanguínea. Ela está paradinha, ela não está na circulação sanguínea, ela não está no corpo. Então, aqui na bolsa, quando a gente retira o sangue, esse tempo dele diminui mais ainda. Então, é um tempo extremamente curto. E isso é refletido diretamente na quantidade de hemoglobina que contém naquela bolsa. Por isso que a gente precisa ter o mínimo adequado para poder fazer essa doação, que é de 11. Abaixo disso, já vai refletir diretamente nesse estoque. Então, imagina, a pessoa precisa de uma bolsa de sangue e a hemoglobina daquela bolsa ela está com 9. Em vez de ela receber uma bolsa para poder ajudar aquele paciente, ela vai precisar receber 2 ou 3 bolsas por conta dessa quantidade de hemoglobina. Então, a triagem clínica, ela é o primeiro ponto para poder saber se a pessoa realmente pode continuar neste ciclo. Em seguida, é realizada a entrevista do candidato. Nessa parte da entrevista, é perguntado tudo. Se a pessoa fez tatuagem, piercing, se viajou para algum local considerado área endêmica, nós moramos numa área endêmica para a malária. Só que tem alguns pontos que é considerados mais endêmicos ainda. E aí isso pode vetar da pessoa doar sangue. O que mais? É perguntado sobre o estilo de vida da pessoa, se ela já usou algum tipo de drogas ilícitas, vida sexual, se tomou algum tipo de vacina, se fez alguma cirurgia eletiva. Então, a entrevista, eu vou falar sobre, não tudo, mas vou falar de alguns pontos principais sobre o que é abordado nessa entrevista. Então, a gente precisa cutucar a vida do candidato, tudo o que é possível para poder justamente entender se aquela pessoa ela realmente está apta para doar sangue. E quando ela passa pelo processo de entrevista, vem o próximo passo, que é a coleta em si. Então, na coleta, o que é que nós temos? É coletado a bolsa, para ela poder ser processada e ser separada nesses componentes do sangue. Também são realizados vários exames, então é realizado hemograma e aqueles exames sorológicos importantes para detectar se tem ou não infecção por HIV, as hepatites B e C, doença de Chagas, malária, sífilis,
HTLV 1 e 2. Então, é realizado todos esses exames sorológicos. São exames bem sensíveis para poder identificar se a pessoa tem ou não algum tipo de infecção. E se tiver tudo certo com esses exames, deu tudo certo, tudo ok, ótimo, perfeito. Finalizou o processamento, a bolsa ela é estocada, esperando o momento certo para algum hospital, alguma clínica poder fazer a solicitação e distribuir esse material de forma bem mais racional, que a gente chama hoje em dia. E o candidato em si, em que momento finaliza a participação dele nesse ciclo do sangue? É após a coleta. Então, vocês já viram que, eu não lembro se vocês já fizeram visita no Hemopa, mas eu acho que estava agendado para fazer essa visita. Não, professora, quando a gente ia, começou a pandemia. Muito triste a nossa vida. Quando eu abri. Mas tinha aí, verdade. Tudo culpa do corona, do Covid. Engraçado na aula. Certo, entendi. Verdade. Mas aí vocês não fizeram aquela visita no primeiro semestre, né? Ou sim ou não? Vocês fizeram? Eu não fiz. A gente fez, professora, a gente fez. Alguns alunos fizeram, né? Tá. Então, acho que para aqueles alunos que realizaram aquela visita lá no primeiro semestre, vocês viram todo esse passo. Tudo culpa do corona. Esse corona aí está atrapalhando bastante a nossa vida. Então, assim, vocês viram, para quem participou, né, que a participação da pessoa, do candidato em si, finaliza lá na parte da coleta, aquela salinha da coleta. Eu acho que eu tenho até fotos. Quando eu falar sobre isso, eu vou mostrar as fotinhos que eu tenho. E finaliza com a parte do lanche. Olha, eu lembro, na minha época, não faz tanto tempo assim, só um pouco mais de 10 anos, o lanche ele era bem interessante, porque tinha, dependendo do horário, tinha sopa, suco, não era suco de caixinha, era suco mesmo, suco da fruta. Ainda dava frutinha, dava um pãozinho, pão com recheado com, eu acho que era queijo e alface, eu não lembro bem. Mas eu sei que era um lanchinho assim bem adubado naquela época. Hoje em dia eu vejo assim, nossa, o lanchinho diminuiu bastante a qualidade do lanche do Hemopa, porque é um suquinho, né, uma maçãzinha e mais alguma outra coisinha e pronto, acabou o lanche. Tá? E por que tem essa parte do lanche para o candidato? Lembre-se que a gente está retirando uma doação, aí, uma quantidade X de sangue. Alguém está falando comigo? Não? Tá. Então, assim, a gente lembra que nós estamos retirando uma quantidade de sangue. Não é aqueles tubinhos para fazer coleta, para fazer exame de laboratório. Você retira 10 até 20 ml de sangue. Aqui na coleta, estamos falando, aqui na doação de sangue, na hemoterapia, estamos falando aí de uma quantidade muito maior. Então, nós conseguimos retirar, dependendo do candidato, de 350 até 450 ml de sangue. Então, é uma grande quantidade. Então, o lanche é um lanche para poder, pelo menos, ajudar a repor um pouco dessa perda que o candidato teve ao fazer essa doação. Claro que tem várias... após a doação, ele recebe também algumas orientações do tipo, olha, hoje não seria interessante você fazer nenhum tipo de atividade física intensa. Tipo fiz a doação, agora eu vou para a academia. Não dá, você acabou de doar sangue. Tá? Então, a parte da sua oxigenação dos tecidos vai estar um pouco abaixo do normal. Eu vou voltar para o meu trabalho, vou dirigindo. Também não dá para você dirigir, porque isso pode e vai prejudicar diretamente a questão da atenção e a oxigenação. Então, você pode ter uns lapsos pequenos de memória, você pode ficar com a vista turva por estar fazendo algum tipo de atividade que exija um pouco mais de esforço. Então, por esse motivo, para quem doa sangue, acaba recebendo como se fosse espécie de um certificadozinho avisando que naquele período, por um período de 24 horas, não é para a pessoa fazer absolutamente nada, para ir para casa e descansar, tá? Na lei também tem algumas coisas bacanas ou interessantes, gente,
em que fala de que hoje em dia, para aquelas pessoas que fazem doação de sangue, elas ganham até isenção na inscrição de concurso público. Então, de repente, pode ser até interessante hoje em dia. É uma estratégia para poder aumentar esses candidatos, essas pessoas que querem doar sangue. Tá? Mas esse aqui é todo o processo do ciclo do sangue que precisa ser realizado. Todos os hemocentros realizam isso aqui. Tem o candidato, tem a triagem, entrevista, coleta, tudo isso aqui é realizado em todos os campos. Tá? Tanto pela Hemopa quanto as agências transfusionais, o Hemocentro de Pernambuco, do Rio de Janeiro, São Paulo, todos eles seguem essa mesma linha. Então, ninguém foge dessa regra em relação a esse ciclo. Certo? E aqui eu volto, né, a comentar a respeito da questão da doação. Então, nós temos dois tipos de doação, a doação voluntária e a doação remunerada. Aqui no Brasil, não temos mais a doação remunerada, não existe mais doação remunerada. E aí eu estava lendo um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, em que ela coloca que ainda tem alguns países do Caribe e da América Latina que ainda realizam as duas coisas. Realizam tanto a doação voluntária quanto a doação remunerada. E por Professora, oi, diga. Desculpa ele interromper. Não, pode interromper, tranquilo. Um dia desses, a minha tia ela precisava de uma bolsa de sangue. Porém, ela não tem plano, ela não tinha nada, né? Aí ela teria que ir numa emergência para ela conseguir a bolsa de sangue. Daí eu liguei lá para aquele hemocentro que tem, que ele é particular, IEB, né? Web. Ah, uma coisa assim. É uma coisa assim o nome dele. Aí, para eles fornecerem o sangue, você tem que dar entrada na emergência e eles vendem a bolsa de sangue, isso é correto? É porque, seguinte, o IEB, como ele é uma agência transfusional particular, então alguns hospitais, eles pagam pelo serviço do IEB, tá? A questão aqui é a doação em si, tá? A doação em si, ela precisa ser voluntária, tipo, a pessoa tem que querer doar este sangue. Mas aí, como nós temos essas duas agências funcionando, agências que eu digo, esses dois pontos, né? Tanto o Hemopa, que é um órgão público, então o Hemopa, por ser um órgão público, então ele atende basicamente ou praticamente todos os hospitais públicos do estado. O IEB, por ser uma agência privada, então ela acaba firmando convênios e ela recebe por isso, ela acaba atendendo alguns ou vários hospitais da rede particular daqui de Belém, basicamente. Então, assim, ela tem, por exemplo, convênio, deixa eu ver, parceria que eu posso dizer, com o Adventista e com o que fica próximo da Adventista, gente? Porto Dias. Acho que não sai, o Porto Dias. Né? Ela tem essa parceria com esses dois hospitais. Já estou citando esses dois porque eu sei que tem mesmo. Então, o que o hospital faz? O hospital... Como é que eu posso explicar? Peraí, calma. Mas mesmo a doação sendo voluntária, é correto ela vender? Porque a pessoa vai lá e doa de forma voluntária o sangue, né? Eles não estão comprando a tua bolsa de sangue. Não, eles não estão comprando. Tipo, a doação, ela precisa ser voluntária. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que antigamente, quando não existia o IEB, só era o Hemopa, então o Hemopa, ele servia, ou ele complementava os serviços, né, de doação, da distribuição das bolsas, tanto para os hospitais públicos quanto para os privados. Por isso que surgiu o IEB, para poder suprir a necessidade dos privados. Qual é o problema? Eu não diria bem o problema, mas qual é a relação de serviço aqui? O hospital, como ele precisa do sangue, e o Hemopa, ele tem um uso muito racional desse sangue, então o IEB, ele acaba assim, olha, eu tenho sangue aqui, está precisando? Olha, Porto Dias eu tenho. Qual é o tipo de sanguíneo que você está precisando aí? O hospital está precisando de um A positivo. O IEB tem esse A positivo.
Mas o IEB, ele não vai simplesmente, olha, tá aqui, vou doar, tá? Essa bolsa que você está precisando do hospital, tranquilamente. Não, o IEB, ele acaba recebendo por esse tipo de serviço. Ele faz a coleta dessas bolsas através de doação voluntária, mas a forma como ele acaba praticando é que ele tem uma troca de serviços, e a troca de serviços é pagamento. Então, o IEB, ele recebe por esses hospitais para ele poder justamente atender a necessidade desses hospitais. Por isso que tem lá o IEB, por exemplo, lá no Porto Dias. Então, a pessoa está precisando de sangue urgente. Então, ela está lá no Porto Dias. Então, o IEB vem, atende lá o paciente e diz, olha, eu preciso de pelo menos 5 pessoas para poder fazer o atendimento desse paciente que precisa de 2 bolsas de sangue. Então, o IEB, ele faz isso, a pessoa doa de forma voluntária, e aí o IEB vende essa bolsa para o hospital paga o valor X por essa bolsa. É dessa forma que o IEB funciona. Tá? Entendi. Obrigada. Entendeu? Tá? É só a doação mesmo. Tipo, a pessoa, o candidato que precisa doar, ela não precisa mais receber por isso. Era o que acontecia antigamente. Tipo, existiam várias agências transfusionais na década de 40, década de 30, até meados da década de 60, mais ou menos. Então, essas agências, o que é que elas faziam? Elas pegavam as pessoas e pagavam. Olha, eu estou precisando de sangue. Eu pago, tipo, R$5 para você poder doar o sangue. Vamos colocar esse valor bem baixo. Tá? E aí ela pagava por esse valor, R$5 para o candidato, para a pessoa poder doar. Ok, beleza. Ela fazia a coleta e aí tinha o hospital A que estava precisando dessa bolsa. Desses R$5 que ela pagou para poder ter acesso a esse material, ela vendia por R$50, por exemplo. Então ela tinha um lucro aí muito alto. Então hoje, esse processo, tipo, olha, a agência está pagando para você poder doar sangue, não existe mais. Isso é lei. Então, a pessoa tem que doar por querer. Então, o que acontece na maioria dos hospitais é que a pessoa precisa de sangue. Então, vamos lá estimular para que familiares e amigos vão até o IEB ou vão até o Hemopa para fazer essa doação. A diferença é que o Hemopa não cobra nada, porque é um órgão público. Então, ele acaba atendendo a maioria desses hospitais públicos. Diferente do IEB, que acaba atendendo esses hospitais particulares. E para o IEB poder realizar todos esses testes, ou seja, fazer todo esse caminho desse ciclo do sangue, ela precisa de dinheiro. E esse dinheiro é através dessa troca de serviços. Então, ela pega o sangue de forma voluntária, mas vende para o hospital por um valor X para ela poder manter essa agência funcionando. É dessa forma que essas duas agências, essas duas agências realmente funcionam, tá? É dessa forma. Mas aí, para deixar claro, todo mundo tem que ser uma doação voluntária. Não existe mais para você pagar para a pessoa poder doar o sangue, tá? Ficou claro? Eu acho que foi a Laís que falou comigo. Professora, ficou, obrigada. De nada, tá, gente? Então, existe essa diferença. Então, hoje em dia, por lei, determinação por lei, não existe mais pagamento para a pessoa doar. E sim, tem que ser uma doação voluntária. É um ato agora, é considerado um ato altruísta. Então, por esse relatório que eu li da Organização Pan-Americana de Saúde, então ainda tem alguns países que ainda existem essas duas formas de doação, tanto a doação voluntária quanto a doação remunerada. É o mesmo que acontece nos Estados Unidos, tá? Também tem essas duas formas de doação, a voluntária e a remunerada. Mas aí a Organização Mundial de Saúde está tentando acabar com essa história de doação remunerada e manter somente a voluntária. Qual é o problema? Eu não diria bem um problema, né? Mas acaba acarretando mesmo no problema. É a questão da doação voluntária. O que é? Como a pessoa ela precisa querer doar este sangue, então hoje, os últimos levantamentos no Brasil sobre a doação voluntária, então a doação voluntária ela atende em torno de 1 a 2% da população. Ou seja, 1 a 2% da nossa população brasileira, ela realiza essa doação voluntária.
Aí você deve estar pensando, mas somos uma população muito grande, né? Mais de 200 milhões de pessoas. Somos. Então, coloca aí 2% de 200 milhões. Não é muita gente, é pouquíssimo. E aí, por isso que precisa o tempo todo ter aquelas campanhas para poder aumentar os estoques desse tipo de material. Tanto que nós estamos bem abaixo, por exemplo, bem abaixo da quantidade de doação ou de doadores mesmo dos Estados Unidos, da Alemanha, da Grã-Bretanha. Isso porque tudo tem um processo histórico para o lado de lá da Europa por conta das guerras mundiais. Então isso acabou aumentando justamente esse sentimento altruísta. E isso é refletido diretamente na quantidade de doadores que existem nesses locais, diferente daqui do Brasil ou da América Latina, que na América Latina, sim, a gente tem esse sério problema de ficar o tempo todo procurando, estimulando, meu Deus, cadê doador, doador, doador? A gente precisa de doadores. E claro que tem uma outra vertente dessa problemática, que é justamente das pessoas pensarem o seguinte, poxa, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado e tal na minha relação, eu já sei, eu vou lá no Hemopa, vou fazer doação de sangue, porque no Hemopa se faz todos esses exames de graça. Não vou fazer sorologia para HIV, para hepatite, para sífilis, então vou ter esses resultados e aí vou ficar mais tranquila porque eu fiz alguma coisinha errada aí nesse meu estilo de vida. Esse tipo de atitude complica, porque em vez de nós termos pessoas que realmente têm uma consciência sobre essa doação, então a maioria acaba procurando o Hemopa para poder fazer esses testes sem querer pagar exatamente por eles. Então é como se fosse uma via de mão dupla. Eu vou doar sangue porque o Hemopa precisa, em contrapartida eu estarei realizando esses exames sorológicos em que eu não vou pagar nada por eles e aí vai estar tudo certo. A pessoa pensa que está agindo de forma correta, mas não, gente, isso é totalmente errado. Ter esse tipo de comportamento, ter esse tipo de pensamento, porque você vai estar prejudicando mais ainda o Hemopa, porque o Hemopa ele vai gastar mais tempo para poder realizar esses exames e no final dizer assim, olha, a pessoa ela não está, o sangue não dá para ser utilizado para distribuição para os hospitais, vai ter que jogar fora. É o que acontece com boa parte das bolsas que são doadas lá na Hemopa. Tá? Então, é isso aqui. Responsabilidade da sociedade é um ato altruísta, dever do cidadão. Essas ideias eram para estar na sociedade, de modo geral, na sociedade civil. Então, era para a gente ter uma quantidade muito mais elevada. Então, era para a gente ter de 5% até 10% da população brasileira fazendo essa doação de sangue. E é o que a gente não observa de fato. Então, assim, para a gente poder aumentar ou captar esses doadores, então, os vários hemocentros fazem campanhas e tem programas específicos de captação desses doadores, tá? No Hemopa tem, por exemplo, a carteirinha dos doadores de sangue raros. Quais seriam os sangue raros? Os sangues negativos. A negativo, B, AB, O negativo. Então, os sangues negativos também é um sério problema para a gente poder conseguir. O sangue negativo, ele representa em torno de 15% da população brasileira. Então, observe que é pouca gente. Se você comparar frente às pessoas que apresentam o sangue RH positivo. Então, no Hemopa, se vocês entrarem no site do Hemopa, vocês vão ver que tem vários programas bem específicos para poder justamente aumentar esses doadores. Tem um programa lá que é para poder fazer a conscientização, ou que eles chamam de educação da doação de sangue nas escolas, para poder apresentar nas escolas o que é a doação, porque é importante fazer a doação de sangue, para justamente já ir desde a escola ter esse sentimento altruísta. E tem vários outros tipos de programas para poder captar, por exemplo, pessoas de empresas. Então, tem empresa que junta uma empresa grande, então ela tem um dia em que o Hemopa vai até lá, que a empresa contacta o Hemopa faz uma palestra sobre todo esse processo de doação e, ao final, tem lá o carrinho móvel do Hemopa para poder fazer a coleta, a doação desse material das pessoas da empresa que querem realmente doar. Então, tem vários tipos de programas para poder aumentar justamente esses candidatos.
É o suficiente? Não, ainda não é o suficiente. Ainda precisa de muito mais. Precisa mesmo a conscientização da população sobre a doação. Você só tem a consciência o quanto é importante a doação quando você se depara nessa situação, que você tem algum parente, um amigo que está no hospital e precisa de doação de sangue. Aí você pensa, nossa, a pessoa precisa de sangue, então eu vou lá fazer a doação. É o momento que você tem a consciência do quanto é importante fazer a doação. Algumas pessoas, após esse contato, elas se tornam doadores frequentes. Outras não, é só aquele momento que precisou mesmo, e aí ela não volta mais a fazer nenhum tipo de doação. Eu, por exemplo, eu sou doida para fazer doação, mas eu tenho idade, tenho peso, estilo de vida está tudo bem, só não tenho... Não tenho peso, gente. O único problema é justamente esse, eu não tenho peso, tá? O mínimo que precisa é de 50 quilos e eu não consigo chegar aos 50, no máximo 47, 46 quilos, né? Então isso acaba me prejudicando nesse processo de doação de sangue. Então, você tem que se adequar a todos os critérios para poder ser um candidato elegível à doação de sangue. Tá? Então, esses são os requisitos principais. 50 quilos é o mínimo, mas é importante ter acima de 50. E a idade para poder fazer essa doação aqui, que é entre 18 e 65 anos no máximo. O ideal seria até os 60 anos. Tá? Então, 65 é estourando para a pessoa poder doar. Na triagem clínica, é feito todas essas, a verificação desses sinais vitais. Então, é verificado de novo o peso, é verificada a questão da pressão arterial, para saber se a pessoa realmente tem uma pressão considerada normal, 12/8, pode ter uma pequena variação, 11/8, 11/7, um pouquinho mais acima, 13/8, tá? Que está relacionado justamente com a parte do nervosismo. Quando a gente fica nervoso, a pressão ela tende a dar umas pequenas alterações, então a gente considera normal. A temperatura corpórea normal é de 36,5, variando um pouquinho até 37,5. E também é feito, que eu falei para vocês mais cedo, sobre a quantidade de hemoglobina, para poder checar se realmente a pessoa, nessa triagem, ela está tudo certinho. Está tudo certinho? Ok, vamos passar para o próximo passo, que é a entrevista. Então, aqui na entrevista, nós temos um enfermeiro, ou até mesmo um médico, que ele faz esse processo investigativo muito minucioso. Então, ele vai perguntar tudo sobre a sua vida. Seu estilo, se você alguma vez na vida já usou drogas, se você alguma vez na vida teve algum tipo de relação sexual diferente, ou quantos parceiros, se você já fez piercing, tatuagem, se você tomou vacina, se você já apresentou algum tipo de doença, se você fez algum tipo de cirurgia. Então, é tudo sobre a vida da pessoa investigado nesse processo da entrevista. E ao final, se tiver alguma coisa que está fora do que é considerado dos padrões seguros para fazer a doação de sangue, então a gente diz que o candidato ele não está apto, ele está inapto. E essa inaptidão ela pode ser ou temporária, tipo, olha, daqui a 6 meses, infelizmente por este pequeno detalhe, você viajou, por exemplo, para o interior e era um local de mata fechada. Então ali é uma área endêmica para a malária. Então, por conta desse pequeno detalhe, você não vai poder doar sangue nesse momento, mas você pode retornar daqui a 6 meses para fazer essa doação. Tá? Então, a temporária determina o tempo que a pessoa pode ficar sem poder doar sangue. Pode ser de 6 meses até 1 ano. Ou a pessoa ela pode ser classificada como inapta definitiva. Ela nunca mais vai poder doar sangue. Ela pode ir para outros estados, mas ela não vai poder doar sangue. É o que acontece com pacientes que têm resultado positivo para a doença de Chagas. Tá? Então, doença de Chagas, a pessoa não pode mais doar sangue. Nunca mais em sua vida. Tem um outro tipo de doença que também provoca essa inaptidão definitiva. Então, para a gente poder dizer se a pessoa está apta ou não para doar sangue, além de passar por todo aquele processo, é a entrevista que ela vai realmente dizer se pode ou não doar esse sangue. Mas, digamos, passou pela entrevista, né? Está apta para doar esse sangue. Ok, então agora você vai para o próximo passo, para a próxima etapa,
que é ir para uma sala específica e fazer a coleta desse sangue. Então, a gente diz que é um sangue total. Então, a gente faz essa coleta, o máximo que a bolsa aguenta ou comporta é até 450 ml de sangue. Então, você fica apertando aquela bolinha, né, para poder estimular justamente a circulação sanguínea e para poder preencher essa bolsa. Tem pessoas que não conseguem chegar aos 450 ml. É possível coletar menos? Sim, é possível, porque no caso essas agências não perdem nada, elas aproveitam o que dá daquela coleta, daquela quantidade de sangue. Só não pode ser uma quantidade muito baixa, tipo, só 100 ml. 100 ml não dá para fazer nada com aquela bolsa, vai ter que ser descartada mesmo, tá? Desses 450 ml de sangue, pelo menos de 50 até 70 ml a mais desse volume é justamente a presença dos anticoagulantes. Tá? Então, tem essa quantidade absurda de anticoagulante para poder ser fracionada e para não ocorrer formação de pequenos coágulos ou grandes coágulos nessa bolsa. Então, por isso que a bolsa ela fica o tempo todo naquela balancinha, fazendo este movimento aqui, para justamente o anticoagulante entrar em contato com o material, com o sangue, e não haver formação de coágulos. Além da coleta dessa bolsa, são coletados vários tubos para poder realizar todos aqueles exames. Então, vai ser realizado hemograma, todos os exames sorológicos, vai ser realizada a tipagem sanguínea. Então, são vários exames que são realizados nesses outros tubinhos. Então, observe, as pessoas não estão doando somente 450 ml de sangue. Tem 450 ml do sangue para a bolsa e mais em torno de 30 até 50 ml para realizar esses testes obrigatórios por lei. E aí, depois que foi feita essa coleta dessa bolsa, aí essa bolsa vai para um setor específico, que é o que a gente chama de processamento. Então, elas ficam, essas bolsas, num local específico, esperando o resultado desses exames. E aí, quando os exames, eles dão resultado negativo para a maioria dessas doenças, então a bolsa ela segue para a próxima etapa, que é fracionar, separar a bolsa em bolsas menores contendo hemácias, contendo plaquetas, plasma, em outros casos até mesmo um concentrado de leucócitos, tá? Então, tudo isso é realizado nessa parte da coleta. E aí, nós temos o quê? O fim da participação do candidato, do doador, que é o lanchinho. Então, terminou a coleta, ótimo, ele vai para uma outra salinha específica, que ele vai receber lá o seu lanchinho, para poder justamente fazer uma reposição de parte desses nutrientes que ele perdeu, principalmente a questão da hidratação. Então, por isso que recebe sempre um suquinho, e como eu falei, na minha época, que se fazia a doação, eu recebia uma bandeja com sopa e suco. Então, esse lanchinho é para justamente fazer esse processo de reposição de alguns eletrólitos, de alguns componentes que são perdidos durante a doação. E aí termina a participação do doador, o doador vai para casa descansar e retoma as suas atividades normalmente só no outro dia. Então, ele precisa de um descanso aí de pelo menos 24 horas para poder retomar suas atividades normalmente. E a bolsa? A bolsa, ela continua, gente. Ela vai para o que eu falei para vocês, do setor de processamento. Quando saem os resultados, aí sim, o sangue total ele é totalmente fracionado. E aí nós temos todos esses, eles chamam de concentrado, porque nós vamos concentrar o máximo quantidade de hemácias, concentrar o máximo quantidade de plaquetas e também concentrar o máximo essa quantidade de plasma. Na figurinha, nós temos 3 tipos desse processo de fracionamento que nós chamamos de hemoderivados. Hemoderivados porque eles são derivados exatamente do plasma, que você ter frascos específicos contendo albumina, contendo globulina, que são os anticorpos, e principalmente os fatores da coagulação. Então, hoje, os hemoderivados, nós temos uma empresa que ela produz boa parte, ou uma pequena parte, para falar a verdade, desses produtos que são utilizados no SUS, que o fator 8, o fator 9, a cola cirúrgica,
Então, tudo isso é produzido nessa empresa, uma empresa pública, para poder justamente, aos poucos, o Brasil tentar suprir essas necessidades. Não é o suficiente, a gente ainda precisa importar esse material, mas aos poucos a gente está começando a tentar suprir essa necessidade. Então, no processamento, é isso que a gente faz. A gente divide a bolsa de sangue total em todos esses componentes sanguíneos que são armazenados, como são colocados em estoque, em locais específicos, temperaturas específicas, para que quando o hospital necessite, ele faça lá a sua solicitação, o requerimento, e aí tem também outros requisitos muito importantes para ele poder solicitar esse tipo de material. Tá? Em relação aos exames, vocês viram que é muita coisa, né, esse ciclo, né? Algo simplesinho não, né? Dos exames, então, observe que nós temos os exames imunohematológicos, que vocês também vão aprender sobre eles em imunologia clínica. Então, a gente faz tipagens para pesquisa do tipo sanguíneo, para BO, sistema BO, sistema RH. A gente também pesquisa, por exemplo, se tem anticorpos contra outros grupos sanguíneos, que é quando o doador ele recebe por muito tempo vários tipos de bolsas ao longo da vida. Então, a gente precisa fazer exames bem mais específicos, tanto na bolsa quanto no receptor, para a gente poder ter certeza que não vai ter reação transfusional. Então, esses exames eles são obrigatórios. E também são realizados esses exames sorológicos. Todos esses aqui também são obrigatórios, tá? E aí vem 3 tipos de vírus, as hepatites B e C e o HIV, que além da gente realizar a sorologia, como a gente tem um período aí dessa janela imunológica entre um período de fase aguda da infecção viral até a produção de anticorpos, então a gente precisa fazer a pesquisa do material genético para poder diminuir ao máximo essa janela. Então, hoje nós temos, dentro desses exames, ou dentro da pesquisa desses vírus, testes muito sensíveis, tanto da parte da sorologia quanto da pesquisa do material genético, em que a gente consegue diminuir essa janela imunológica. Então, antes, por exemplo, a janela imunológica, eu acredito que era da hepatite C, a gente tinha uma janela imunológica nos primeiros testes sorológicos, 60 dias, hoje a gente consegue diminuir para mais ou menos de 11 a 15 dias. Isso significa o quê? Que mesmo a gente tendo todos esses exames, a gente tentando diminuir o máximo essa janela imunológica, ainda pode haver em uma dessas amostras a pessoa conseguir acabar contraindo algum tipo de infecção por uma dessas patologias, de uma dessas doenças, tá? Ainda há esta possibilidade, mesmo a gente tentando diminuir ao máximo essas janelas imunológicas. Claro que eu tenho os testes bem mais sensíveis, e a gente vai diminuindo cada vez mais essas janelas, mas ainda há essa possibilidade. Então, por conta disso, mesmo após a pessoa, o receptor, receber aquela bolsa, ele ainda faz esses exames sorológicos para poder saber se realmente o hemocentro ele conseguiu eliminar ou pelo menos descartar algum tipo de bolsa possível, né, que estava infectada por um desses patógenos. Tá? Então, de forma geral, é assim que a gente o tempo todo está realizando nos laboratórios dos hemocentros, todos esses exames. Não importa se a pessoa ela já fez doação de sangue a segunda vez esse ano. Ano passado ela conseguiu doar 3 vezes. Toda vez que ela vai para o hemocentro, ela sempre passa por todo esse ciclo e sempre realiza todos esses exames. Por mais que já esteja lá aqueles dados, a gente precisa confirmar aqueles dados. Professora? E vem a parte... Oi, diga. Eu tenho uma dúvida. Não sei se a senhora explicou, mas eu peguei uma parte que eu tive que fazer uma coisa aqui em casa, né? Mas quando eu estava falando sobre o peso, né? Por exemplo, se no meu caso, eu tenho acho que 55 quilos ou 56, eu seria apto a doar sangue? Tipo, eu sendo magro, enfim, alto, essas coisas? Independente disso, a pessoa pode doar sangue? Independente disso, é peso. Peso. Chegou a 50, ultrapassou os 50, pronto, você já está com o peso ideal para fazer a doação de sangue. Entendi. Entendeu? Aí, claro que a gente tem o outro extremo, né? Que são os obesos. Então, tem
Alguns obesos, dependendo do peso mesmo, não vai poder doar sangue. São as pessoas que têm mais de 150 quilos. E aí realmente fica difícil fazer a doação de sangue, porque o excesso de peso, ele pode também prejudicar. O paciente ele pode ter falta de ar, o paciente pode desmaiar. O paciente que eu estou falando é o doador, tá? Então, o doador ele pode ter algumas complicações durante a coleta ou mesmo após a doação de sangue. Então, tem esse extremo que os hemocentros eles sempre verificam. Teoricamente, 50 quilos já é o peso ideal, mas não pode ser também um peso muito elevado, mais de 150 quilos. Uma pessoa que pesa 200 quilos, por exemplo, ela já não está tão apta assim para doar sangue, porque pode ter justamente esses tipos de complicações durante ou após a doação. Tá? Bom, então, dando continuidade a todo esse processo do ciclo do sangue, então nós temos aqui, que eu quero mostrar para vocês, o tempo que eu coloquei em que esse material ele é viável, tá? Então, observe, se eu fazer a coleta daquela bolsa e não fizer nada, nenhum fracionamento, ela vai ficar íntegra com todos os componentes, ela pode doar o mínimo de 21 dias, ou eu posso estender até 42 dias. Então, até 42 dias é por conta do anticoagulante específico que eu estou utilizando para poder aumentar a sobrevida desse material. Então, se a gente levar em consideração que uma bolsa ela dura em média 30 dias, então eu vou precisar sempre fazer a reposição desse material a cada mais ou menos 30 dias. Por isso que os hemocentros precisam eternamente de doadores. E aí, se vocês observarem, nós temos o plasma. O plasma, a situação é muito mais complicada e delicada, porque eles não duram tantos dias assim, no máximo estourando 5 dias. Por quê? Porque eles ficam num aparelho específico em que ele faz agitação, ele não agita tanto assim, mas ele faz um movimento de agitação para que as plaquetas não formem agregados, tá? E aí as plaquetas, elas também têm um tempo extremamente curto, porque mesmo você colocando num aparelho específico que faz esse movimento e evite a agregação plaquetária, elas acabam agregando. Então, você, depois de 5 dias, o material não foi utilizado? Descarta, vamos precisar repor esse material. E nós temos também um material que ele pode ser congelado, que é o plasma também, e esse plasma que a gente chama de plasma fresco congelado ou crioprecipitado. Então, esses dois materiais dá para a gente congelar, e esse congelamento são em freezers com menos 70 graus, então são temperaturas extremamente baixas, que mantém esse material viável por muito mais tempo. O material aqui são as proteínas plasmáticas. Então, a gente precisa, por exemplo, de alguns casos em que essas proteínas plasmáticas elas fiquem viáveis por muito mais tempo. Então, eu vou congelar esse material. Então, como é que o hemocentro faz? Então, ele faz esse processo de separação do material. Então, ele diz, olha, sangue a gente pode segurar até 42 dias. Completou 42, ultrapassou, ele está 43 dias hoje. Então, esse material eu preciso jogar fora e fazer a reposição. Plaquetas, eu tenho esses de 3 a 5 dias, porque geralmente os hospitais eles solicitam bem específico. Olha, eu quero somente hemácias, olha, eu quero somente plaquetas, ou eu quero uma combinação, eu quero hemácias e plaquetas. E as plaquetas, não dá para você, por exemplo, congelar as plaquetas, né? Não dá para congelar. Então, elas têm que ficar realmente em temperatura ambiente e nesse aparelho que faz esse movimento para que não ocorra a agregação dessas plaquetas. E aí, a gente faz esse armazenamento por esse tempo extremamente curto, porque as plaquetas elas são bem mais sensíveis a diferenças de temperatura e bem mais sensíveis quando a gente faz essa retirada desse material, não estou falando de plaquetas, da circulação sanguínea. Se for só o plasma, é pior ainda. A gente tem um plasma fresco de 24 horas, que ele dura exatamente 24 horas. Mas aí os hemocentros acabam congelando uma parte desse material para ele poder durar um pouquinho mais, tá? E aí nós temos, ao final, um material que é utilizado para a produção industrial especificamente. Ou seja, o plasma, quando o hemocentro ele tem um plasma excedente, ele doa esse plasma excedente para a empresa, para que a empresa possa produzir esses materiais.
possa produzir concentrados de fatores da coagulação bem específicos, possa produzir albumina, globulinas e outros tipos de produtos industriais à base desse plasma para serem comercializados ou serem distribuídos pelo SUS, tá? Então, é o que acontece muito no caso da Hemobras, que produz 2 medicamentos para os hemofílicos, que é o concentrado de fator 8 e concentrado de fator 9. Então, ela produz esse material, esses medicamentos, e ela distribui para o SUS, para que o SUS possa fazer a distribuição entre os pacientes hemofílicos. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona essa parte de armazenamento e estoque desse material. Tá? E quando é que o Hemocentro ele precisa desse material? O que acontece? Primeiro, a gente precisa ter uma compatibilidade entre o doador, no caso, a bolsa de sangue, e o receptor, a pessoa que está precisando. Então, o hospital, como eu falei, ele faz um requerimento muito bem explicado, justificado, dizendo o que e por que ele precisa, a quantidade que ele precisa, e aí chega essa requisição até a agência, no caso até o Hemopa ou o IEB, e aí eles vão fazer toda a conferência dessa requisição para saber se está dentro dos padrões realmente que determina a lei, e se faz todos esses testes. Olha, bora fazer tipagem do receptor, do paciente que precisa receber aquela bolsa. A bolsa em si, ela já está tipada, mas aí a gente faz de novo a tipagem para poder confirmar, porque como se faz tipagem de várias bolsas por dia, então pode acontecer alguns erros, do tipo você, sem querer, tipar a bolsa como A positivo e ela não era A positivo, ela era B positivo. Então, para que não ocorra erros e que não ocorra reação transfusional, então a gente acaba refazendo a tipagem para poder confirmar. E de acordo com essa requisição, a gente seleciona aqueles hemocomponentes que são mais compatíveis possível com aquele receptor, para a gente poder fazer essa prova de compatibilidade, em que eu vou pegar a bolsa e vou misturar com o material do receptor para saber se realmente todos os exames que eu fiz, se ao final, ao entrar em contato, não vai acontecer nada com o receptor. Deu tudo certo, fiz tudo certo, ok, está liberado para o hospital poder fazer a infusão dessa bolsa. Mesmo assim, gente, ainda ocorre algum tipo de reação transfusional. Mesmo tendo todos os cuidados possíveis e imagináveis, ainda acontece esse tipo de reação que a gente chama de transfusional. E aqui a gente faz, no caso, já lá no hospital, só para vocês entenderem o que acontece. Então, quando a bolsa sai, por exemplo, do Hemopa e chega até o hospital, o paciente está lá no leito, já esperando para receber aquela bolsa. Então, é preciso checar todos os dados. Aqui é o seu José Maria? Sim, é o seu José Maria que está escrito na requisição e eu comparo, por exemplo, com o prontuário do paciente. É o mesmo paciente? Sim, é o mesmo paciente, está aqui no prontuário dizendo quais são os componentes que o médico solicitou, ok, também eu trouxe esses componentes que ele precisa, e aí faz o processo de transfusão. E durante o processo de transfusão, está lá um enfermeiro, um técnico de enfermagem para poder acompanhar tudo isso. Não se faz a transfusão assim rápido. Olha, liga a torneirinha rápido e infunde aí o sangue. Não, é um processo lento, pode levar até 1 hora. Se a pessoa precisa de 3 bolsas, então cada bolsa leva 1 hora. Então a pessoa, ao final, ela vai levar 3 horas para poder completar todo o processo transfusional. Para justamente, tem que ser lento para a gente poder acompanhar se não vai ter nenhum tipo de reação. E também, se for muito rápido, o coração não vai dar tempo para o coração poder se acostumar com aquela quantidade extra de sangue que está entrando. E aí, em vez de o coração poder bombear de forma tranquila, ele acaba entrando em colapso. E aí o paciente ele pode ter uma parada cardíaca. E mesmo após o processo de transfusão, ele ainda está no hospital, ainda tem que acompanhar para saber se vai ter alguma reação. Então, se acompanha nas primeiras 24 horas e até mais ou menos 7 dias após o processo transfusional, para saber se não teve nenhum tipo de reação. E mesmo assim, ainda acontece. E quando acontece, a gente precisa refazer todos os exames que já foram feitos para poder ter certeza se não houve algum erro em algum ponto durante todo esse processo, tá? A gente diz o seguinte, que o processo transfusional ele é muito seguro, e é seguro.
Só que, hoje em dia, então nós temos várias doenças hematológicas e outros tipos de doenças, cirurgias eletivas, em que há uma necessidade do paciente, no caso do receptor, necessitar de bolsas específicas. E mesmo com essas bolsas específicas, pode ter algum tipo de grupo sanguíneo que vai ser diferente. É o que acontece. Nós tipamos para os dois mais imunogênicos que nós temos, que é o sistema BO e o sistema RH. Só que além desses dois, eu tenho mais 30 sistemas sanguíneos e mais outros tipos de antígenos que a gente ainda não consegue classificar e a gente divide eles em coleções ou séries específicas, esses outros grupos sanguíneos que a gente acaba descobrindo ao fazer esse processo de transfusão sanguínea. Ou seja, o que eu quero dizer? Mesmo que eu faça a tipagem sanguínea, eu vejo que o paciente ele é A positivo e a bolsa ela é A positiva, vai ter algum componente que vai ser diferente entre esses dois aqui. E isso pode provocar e vai provocar algum tipo de reação transfusional. Então, é importante, mesmo a gente tendo todo o cuidado, trabalhar numa agência transfusional requer que a pessoa esteja atento a tudo que acontece, para que diminua ao máximo esses riscos de reação transfusional, tá? Então, assim, aqui a gente faz esse acompanhamento. Caso tenha algum tipo de reação transfusional, precisa realizar todos esses exames, aí que entra o biomédico, porque ele precisa refazer tanto lá no hospital, que o paciente está lá internado, quanto lá, às vezes, até mesmo no próprio hemocentro, para poder ter certeza que todas as etapas foram realizadas de forma correta. Tá? Para a gente não ter nenhum problema. E mesmo assim, gente, ainda tem problema. Vocês acreditam que, como nós temos vários nomes muito parecidos, então às vezes acontece de, sem querer, era o paciente deste ponto aqui que precisava receber a bolsa de sangue, mas tinha o mesmo nome do que esse outro que estava do lado. A diferença era um nomezinho, um sobrenome. E ao invés desse receber, foi o outro que recebeu. Isso ainda acontece. Mesmo tendo todos esses cuidados, em todas essas etapas, pode acontecer erros dessa natureza durante o processo transfusional, tá? E aí, a gente finaliza essa parte do ciclo do sangue. Tá? Então, é só para vocês acompanharem e terem ideia quais são todas essas etapas que a gente precisa seguir. E eu vou falar de todas essas etapas? Sim, eu vou falar de todas essas etapas, de todos os detalhes, ou os principais detalhes que vocês precisam saber sobre essas etapas do ciclo do sangue, tá? Então, na próxima aula, eu já vou falar de algo que eu acho que vocês vão gostar bastante, que é a parte, não exatamente da entrevista, mas o que a gente precisa saber, o que tem na entrevista. Justamente se já usou algum tipo de droga ilícita, a vida sexual, se algum tipo de doença. Então, eu vou falar de várias coisinhas, vários detalhes que, para a gente, pode não ser importante, mas para quem trabalha na área transfusional, ela é crucial para você poder determinar se esse doador A, ele vai doar o sangue e esse doador B não vai poder doar sangue, tá? Dúvidas sobre esse processo do ciclo do sangue? Eu acho que ficou bem tranquilo. Afinal de contas, eu gosto de falar... Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo mesmo, por enquanto. Por enquanto mesmo. Quando eu falar sobre esses detalhes, vocês vão ficar assim, coçando a cabeça, doidinhos, tá? Certo, gente? Então, a gente finaliza a nossa aulinha por aqui. E aí, quando for na próxima terça-feira, eu vou começar a falar sobre esses detalhes que a gente precisa ver em relação à entrevista. Bueno? Ok. Tá bem, professora. Ok, professora. Obrigada. Beijinhos. Bom almoço para vocês. E até a próxima. Professora, tem uma dúvida aqui no chat. Sim, eu acabei de ver. Qual a diferença entre sistema BO e sistema RH? A diferença, na verdade, o sistema BO, ele está presente em todas as células sanguíneas, tá? Estou ficando doida. Em todos os sistemas. O que eu quero dizer? O sistema BO, ele não está presente somente e exclusivamente na hemácia.
Mas se você pegar órgãos, tecidos, você vai ver a expressão do sistema ABO. E o sistema RH, ele é um sistema que está presente somente na hemácia. E eles são importantes ou eles são totalmente diferentes, porque o sistema ABO ele tem uma constituição bioquímica bem diferente em relação ao sistema RH. O sistema RH, ele é uma proteína. Então, se ele é uma proteína, ele tem uma regulação de expressão gênica. E essa regulação de expressão gênica pode gerar problemas ou erros na inserção da proteína lá na hemácia. E esse erro de inserção da proteína lá na hemácia pode provocar alterações nesse paciente. Ou seja, o paciente ele tem uma configuração diferente do RH, ele é RH, mas ele tem uma configuração diferente. E para a área transfusional, isso é uma dor de cabeça que vocês nem imaginam, porque se eu infundir ou se eu colocar o sangue do paciente que tem uma diferença no RH, um sangue que não tem nenhuma diferença, já era. O sistema imune acaba reconhecendo que aquele RH, que é diferente, produz anticorpos e aí o paciente ele fica quase que impedido receber sangue. Tá? Então, a diferença entre eles é mais a questão da sua expressão. Então, a ABO ele é expressa em todas as células, inclusive nas hemácias. Ele também está presente em vários líquidos, o leite materno, o líquido seminal. Então, até nesses líquidos biológicos também vamos encontrar o sistema ABO. Na saliva, eu também vou encontrar o sistema ABO presente. Já o RH não, como ele é uma proteína específica, então ele vai estar presente somente e exclusivamente na hemácia. Mas ele me dá uma dor de cabeça muito grande quando eu tenho essas diferenças na estrutura desta proteína na hemácia. Deixa eu ver, Bela. Então, Isabela, eu consegui responder aí a tua dúvida? Ou o resto, conseguiu entender o que eu expliquei agora? Sim. Sim. Já lá, hein? Tá? De nada. Bom, então, respondido aí a dúvida da Isabela, então, aí a gente finaliza a linha de hoje e a gente se encontra na próxima terça. Tá certo? Tchau, professora. Beijos. Bom, Tchau, tchau. professora. Bom almoço para vocês. Obrigado, professora. Obrigada.